incentivar o meu filho a aprender? Primeira questão é a gente refletir como nós aprendemos, no sentido que faz a gente querer fazer as coisas. É trabalho? No trabalho tem dinheiro? É a satisfação de fazer uma tarefa? É ver a nossa casa limpa depois de limpar? Então, vamos lá, eu vou começar com uma história, um acontecimento meu aqui, após que eu entrei nesse mundo da análise de comportamento aplicado. Em outubro de 2021, eu estava passando por avaliações médicas, né, avaliações de saúde, e cheguei à seguinte conclusão. Na verdade, os médicos chegaram a essa conclusão para mim. Dani, você tem que emagrecer. Você tem que emagrecer. Eu estava com sobrepeso, eu estava ali na casa dos 70 quilos e eu tenho 1,60 m. Eu estava com exames alterados, estava sentindo dor em todas as minhas articulações por conta do sobrepeso e eu precisava emagrecer. Eu realmente precisava, mas não bastava simplesmente emagrecer. Eu já tinha emagrecido várias vezes na minha vida e eu sempre consegui emagrecer rápido. Quando eu decidi emagrecer, emagrecia rápido, só que eu engordava rápido novamente. Eu vivi a minha vida inteira oscilando no peso. E aí, com a análise de comportamento, eu pensei, vou montar toda uma estrutura, uma base, um plano para que eu possa emagrecer de forma mais saudável, seguindo o processo de aprendizagem, porque para a gente aprender a gente tem que repetir, repetir, até que isso vira uma aprendizagem. Comer é aprender. A gente aprende a comer de forma adequada, mas exige tempo. E levando em conta que eu sou uma mulher de quase 40 anos, vai exigir um pouquinho mais do que uma criança. E aí, nesse meu processo de aprendizagem para comer diferente, eu comecei com avaliações. Então, eu segui todo o passo a passo de como tem que ser uma intervenção com base na aba. E aí, eu passei por nutricionista, passei por cardiologista, enfim, fui para alguns médicos para verificar como é que estava a minha situação, minha saúde. Também procurei uma pessoa da área de educação física para fazer um treino básico mesmo, de dia a dia, para fazer em casa, treino rápido. E eu comecei fazendo 5 minutos de exercício físico, mas a gente já vai chegar nessa parte aí. Na parte de alimentação, minha alimentação foi toda reestruturada, então não houve sofrimento. Eu hoje estou com 56 quilos. 56 quilos. E assim, não sinto mais essas dores, eu estava tendo muito problema com refluxo, eu estava com vários problemas de saúde envolvidos e hoje estou muito mais saudável por essa modificação na minha vida. Então eu procurei esses profissionais e através das avaliações de todos os profissionais foi feito um plano de alimentação, um plano de exercício, um plano de aprendizagem. Porque não basta pensar só em alimentação, não basta pensar só em exercício. E tudo isso tem que estar dentro do meu contexto de vida. Porque, enfim, né, gente? Aqui nós somos pais atípicos, aquela vida louca de resolver um bando de coisas ao mesmo tempo. Da nossa cabeça tá dividida. A gente tem que... Não adianta pensar e falar assim, eu vou fazer os potinhos de alimentação saudável e tudo. Não, a nossa vida é muito, muito intensa. Então, tudo tinha que ser muito compatível ao estilo de vida que eu estava, e quebrando isso muito aos poucos, e modificando. Então, nesse momento, eu tive que procurar o quê? Vai ser difícil, não vai ser fácil, porque não é simplesmente o tal do fechar a boca para emagrecer, que é o que eu fazia, e dava tudo errado no final, emagreci e voltava a engordar. Não, eu tinha que aprender esses novos comportamentos. Então eu tive que procurar coisas que eu gostava. O primeiro passo, quando a gente pensa em análise de comportamento aplicada, é pensar o que eu gosto, o que é preferido, o que é interesse, o que eu gostava de fazer. Então procurei os exercícios que eu mais gostava de fazer, que fossem fáceis. Outro também não podia ficar muito tempo fazendo, porque eu ia desistir rápido. Também procurei os alimentos que eu mais gostava. E você, nossa, você está procurando os alimentos que você mais gosta, assim, os alimentos que eu mais gostava. E aí, através disso, eu fui pareando esse ensino de comportamentos. Eu tenho compulsão alimentar, eu tenho esse transtorno, né, de compulsão alimentar. Então, o primeiro passo foi trabalhar a compulsão alimentar. Não tinha por que eu ter compulsão, eu podia ter acesso a esses alimentos.
Então eu fui trabalhando isso de forma que eu tivesse acesso a eles, a tudo que eu gostasse, mas sem precisar comer de forma compulsiva eles. Então foi feito um trabalho paralelo, alimentação, exercício, a rotina, e isso me trouxe muita qualidade de vida. Então isso estou trazendo isso para vocês, que por exemplo, eu não estou falando para vocês seguirem, por favor, nutricionistas que estão escutando, professores, profissionais de educação física, e assim segue. Eu não estou instruindo as pessoas a fazerem isso que eu fiz. Eu estou falando que eu fiz e deu certo comigo, depois de ter feito várias avaliações e estar com profissionais me acompanhando. Então vamos lá. Eu amo café. Mas assim, o meu nível de amor a café, ele só não se compara ao amor que meu esposo tem a café. Porque ele, assim, é super especialista. O Elias é um barista em café. E eu gosto muito de café. E não é qualquer café. É um café, assim, especial. Aquele café sofisticado. E aí, o que eu fazia? Após meus 5 minutos de exercício para aproximações sucessivas, o pessoal falava, nossa, Dani, só 5 minutos, que absurdo. Gente, 5 minutos é ótimo para quem não faz nada. Já é alguma coisa, é manter rotina, é aprender. E aí eu fazia lá meus 5 minutos de exercício, e logo depois eu preparava aquela xícara de café. Aí as pessoas, não, Dani, você tem que tomar antes, para treino. Não, o café, ele tinha outro propósito ali. O café era para eu ficar feliz, era para eu associar. E aí, gente, lembrando de uma coisa muito legal, que tem uma pesquisa do Daniel Kahneman, que foi ganhador do Prêmio Nobel e tudo sobre tomada de decisão, que ele fala o seguinte, nessa pesquisa dele, ele falava para as pessoas colocarem as mãos num balde de água fria e aguentar por tanto tempo e depois contar a sua sensação. E as pessoas, nossa, era horrível, era muito gelado, todo mundo reclamava, falava que era horrível. E aí o que ele fez? Com esse mesmo grupo, ele aumentou um pouquinho, 1 grau, a temperatura da água e deixou a pessoa mais tempo. E as pessoas acharam mais reconfortante o segundo, que ficava mais quentinho. Só que a pessoa ficava mais tempo na água gelada, continuava gelada, mas o pico fim, a memória da pessoa, é que esse outro procedimento era mais tranquilo. Então, o que acontece? Para que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer. Não estou falando para ninguém sofrer, mas exercício cansa, é sofrido. Mas se no final a gente tem uma recompensa associada, tem algo que está associando isso, a gente tem aquela memória, a gente não lembra de todo o processo, não fica tudo gravado na nossa memória. O que fica é esse pico fim. A gente lembra de momentos que são muito intensos para a gente e essa associação final. Por isso que a gente associar uma coisa que a gente gosta com uma coisa que a gente tem que aprender e é mais difícil, é mais complicado, a gente vai associando isso propicia a aprendizagem. Existe a lei da vovó, que é o princípio de Premack, que foi estudado e tudo, é um princípio que é bem estabelecido na ciência, já que é essa associação. Ele é chamado de lei da vovó, porque a vovó faz muito isso. Netinho, arruma isso daqui, aí depois você vai brincar. Organiza isso daqui, pega tal coisa pra vovó. Aqui, ó, depois você pegar tal coisa, a vovó te dá um biscoito. Então, por isso que ficou lei da vovó. Essa lei que vai igualando, né, o que gosta com uma tarefa, ela é a base de tudo da aprendizagem. A gente tem que saber o que nossos filhos gostam, os interesses, as preferências, para fazer esse pareamento para ensinar outras atividades. E tem uma questão muito importante nisso, que é a pirâmide. A gente tem que escolher se é uma tarefa muito difícil dele fazer, é uma tarefa que vai exigir muito, que você vai ter que dar muita ajuda. Nós temos que escolher uma coisa que ele também goste muito para fazer, para dar para ele. Então nós temos que associar a tarefa que é mais hercúlea, mais difícil, com uma coisa que ele goste muito. Coisas que ele já tem mais domínio, que é mais tranquilo, mas ele tem que executar essa tarefa, a gente não precisa dar um reforçador um item de preferência tão poderoso. E aí eu falei o termo reforçador, né, gente? O que vinha a ser reforçador? Reforçador, ele é usado de uma forma muito livre. E o conceito de reforçador na aba é tudo
que aumente a probabilidade de um comportamento acontecer. Então, se o comportamento está acontecendo, ele está aumentando a frequência dele ao longo do tempo. Então, você está ensinando seu filho a escovar os dentes. Cada vez ele está aprendendo mais a escovar os dentes, está tendo mais independência de escovar os dentes. Então, o que você está fazendo está reforçando esse comportamento. Então, está aumentando a incidência desse comportamento acontecer. É uma coisa matemática. Então, qual é a questão? O uso de itens de preferência e interesses aumenta a probabilidade desse comportamento continuar ocorrendo. Então, nós temos que ter muito isso claro, porque assim, são conceitos separados. Reforçador não quer dizer necessariamente que é legal, que é uau, divertido. Não, reforçador é que o comportamento está aumentando de frequência. Infelizmente, se ensina. Existem pessoas que se ensinam através da punição, e punição, nesse sentido, não punição de brigar, porque punição na aba é você estar reduzindo a frequência de um comportamento. Viu os nomes assim? Por isso que a gente tem que ter mais cuidado. Na aba, esses nomes eles são muito bem estabelecidos e muito bem divididos, assim, esses conceitos. Então, por exemplo, vamos lá pensar naquele professor, aquele caso clássico. Está em sala de aula e está todo mundo conversando, blá, 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 blá. Aí o professor dá aquela olhadinha assim, sabe? Acho que todo mundo já recebeu essa olhadinha do professor. Aí todo mundo fica em silêncio. E aí esse comportamento, ele tende a acontecer. Antes ele falava alguma coisa, agora ele só dá uma olhadinha e todo mundo fica em silêncio. Então se esse comportamento está sendo reforçado, está sendo mantido, todo mundo fica em silêncio quando ele der essa olhadinha, ele vai continuar olhando para todo mundo. Só que, vamos lá, essa olhadinha, ela é uma coisa de preferência da pessoa? Não. É um item de desejo? Também não. Ninguém quer uma cara feia olhando. Normalmente não. Mas está reforçando o comportamento de todo mundo ficar calado. Então, nós temos que saber diferenciar esses conceitos. Então, por que o que acontece? Não é raro nossos filhos fazerem certas atividades, certas coisas, para fugir da gente. Para que se livrar totalmente da gente, porque ele não está aguentando mais aquele tanto de demanda, ele, tá bom, vou fazer aqui. E é aí que a gente tem que ter cuidado. Porque se a gente começa a ensinar o tempo todo com bases aversivas, daqui a pouco nós seremos aversivos ao nosso filho. Ele, lá vem demanda, oh meu Deus do céu. Então nós temos que ter muito cuidado. E aí, quando nós vamos falar sobre a primeira fase, é muito importante a gente listar essas preferências. Então, em quais contextos? Porque um reforçador, por exemplo, eles adoram aquelas brincadeiras de pegar ele, joga na cama, que eles chamam de sensório-motoras, né? Aquelas bem... Isso dá muito certo com meu esposo, com Elias, moço bonito. Comigo, o Aquiles já é outro tipo de atividade, é beijinho, é agarro, é sonzinho, com aquele é diferente. Comigo, a interação. Então, dependendo da pessoa, o que é interessante para ele vai ser uma coisa e com o outro vai ser outra. A mesma coisa de itens tangíveis. Então nós temos que ver o local, sempre esse pareamento, local, pessoas e o que você está avaliando de que parece interessante, porque isso vai variar de ambiente para ambiente. Não é à toa, muitas vezes os pais fazem uma lista de coisas, meu filho gosta disso, 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 vai para a clínica e na clínica não dá certo. Não dá porque dá certo num outro contexto. Então, essa listagem é muito importante. Eu tenho várias fichas dessas de avaliação de preferências e vai exigir muito do esforço dos pais em coletar. Então, é muito importante. Isso deve ser muito importante para vocês levarem para a escola também, que vão ser as aulas seguintes, né? Que é a entrada, a volta à escola. Como é importante a gente levantar esses itens de preferência, eu vou voltar a falar sobre isso. E descrever essa pirâmide. Quando você for ensinar, você selecionou lá as habilidades, lembra? A outra aula vocês selecionaram as habilidades. Agora a gente vai parear essa pirâmide com as preferências. Nós seguimos que existem várias formas da gente entregar esses itens de preferência. Lembra que eu falei para vocês que a gente aprende em cadeia? Nossos comportamentos sempre estão ligados ao outro. Então acaba que um comportamento, na verdade, ele reforça o outro. Então a mesma coisa, escovar os dentes, na cadeia do comportamento, um comportamento reforça o outro.
E isso acontece o tempo todo na nossa vida. Então, quando a gente vai pensar em reforço, a gente tem que pensar que o objetivo é que cumpra essa cadeia de tarefas. Então, que o seu filho levante da cama, vá tomar café da manhã, sente para tomar com todo mundo, arrume seu lanche, aí depois, sei lá, vai pro banheiro, escovar os dentes, se trocar. Então a gente espera essa cadeia, essa independência que nós queremos para os nossos filhos, né? Que cada vez eles concluam isso. E nesse aspecto, no início, cada etapazinha que você cortou ali dessa atividade, lembra lá da análise de tarefas, as fichinhas? Cada etapazinha dessa, nós podemos dar algum de preferência, trabalhar com essas coisas, os itens de interesse, o que é interessante, ou conforme for aprendendo, a cada bloco desse nós reforçamos. Quando é a cada tentativa dessa, nós chamamos de reforço contínuo. Então, cada tentativa, quando a gente começa a ampliar esses espaços, colocando em blocos, nós estamos dando um esquema de reforço intermitente. Só que ela pode ser de razão fixa ou pode ser variável. Ou seja, vamos lá, razão fixa. Seu filho terminou, ele tem que fazer várias tarefas. Ele acordou, ele foi para a cozinha, ele preparou o lanche e foi escovar os dentes e se arrumar para ir para a escola. Então ele ainda está ganhando independência nessas etapas. Então você está dando ajuda e tudo. Se for, por exemplo, razão fixa, digamos que você tem esses blocos de atividade. Então acordou e foi para a cozinha. Arrumou o lanche, então é outro bloco. Aí comeu sentado, outro bloco. Foi para o banheiro, outro bloco. E escovou os dentes, outro bloco. Se vestiu, outro bloco. O que você pode fazer? A cada bloco desse, terminou um bloco, reforçar o comportamento. Então tá ali numa razão fixa, ou a cada 2 blocos, reforça uma vez. Então é fixo. Ou variável. Então, uma hora passou 2 blocos, você reforçou. Um bloco, aí passou reforçou. Então você vai variando. Outro tipo de reforçamento é por tempo. Vamos pensar aquela criança que precisa de atenção. Toda criança precisa de atenção, todo mundo precisa de atenção, mas ela tem uma busca maior para atenção. E aí o que você faz? Você tem ali um temporizador que você vai variando. Aí em 1 minuto eu vou lá, filho, tudo bem, vamos brincar aqui, legal! Pronto, aí volta para sua atividade, você está arrumando a casa, você está organizando as coisas, aí você varia um pouquinho. Em 5 minutos eu dou mais uma atenção ali, faço uma brincadeira, envolvo, aí tá bom. Aí depois, em 3 minutos, você dá atenção. Então você pode variar. Gente, quando a gente faz essas variações de tempo ou em quantidades, assim, são os reforçamentos mais poderosos que tem. Inclusive, vários sistemas que viciam são baseados nisso. Por exemplo, aqueles jogos de azar são baseados nisso. Por isso que as pessoas ficam tão assim envolvidas. As redes sociais também funcionam desse jeito. Por isso que muitas pessoas desenvolvem vício em rede social, por esse reforço intermitente. Então, quando nós pensamos em atividades, nós temos que estar sempre pensando nesses blocos de comportamento, nós temos que estar pensando em tempo. Então, muitas vezes, o aliado dos pais é ficar longe do celular e ter um relógio no pulso. O relógio no pulso ajuda muito nesses controles. Se você se perde um pouco nessas contagens e é por número de tentativas, e por exemplo, você, mulher, que costuma usar pulseira, apesar que também tem os homens também usam pulseira, né? Tem umas pulseiras diferentes assim, pode ir passando de um braço para o outro, por exemplo. Colar também, você pode usar as miçanguinhas e ir passando. Cinto, para você contar as tentativas, você pode ir rotacionando como se fosse um relógio mesmo, para ir demarcando quantas tentativas para você conseguir dar conta de fazer outras coisas e não ficar muito do lado assim, né, com isso. Então é uma forma da gente medir e não se perder, porque às vezes a gente se concentra numa atividade, quantas vezes, assim, o Aquiles, ele precisa dessa atenção
por exemplo, dessa forma intermitente. Eu tenho que trabalhar isso com ele. Como eu falei para vocês, o Aquiles, ele teve um histórico de comportamentos disruptivos quando era mais novo, e isso foi muito importante, essa demarcação. Então, por exemplo, eu uso muito essa questão do tempo variável, e eu tenho que ter lembretes. Por quê? Lembrem-se, eu sou uma pessoa autista, e eu tenho tendência a me concentrar muito no que eu estou fazendo. E aí o que acontece? Eu deixo de escutar, eu deixo de ver as outras coisas porque eu estou muito concentrada, seja lavando a louça, arrumando, eu não escuto mais nada. Então eu preciso ter essas dicas para ficar em cima, porque justamente por conta das minhas limitações. Então a análise de comportamento aplicada me trouxe muitas ferramentas para isso, para eu ter melhoria de qualidade de vida com o meu filho. E aí, o que acontece? Às vezes, o que a gente quer é ensinar um outro comportamento. Falei agora do disruptivo do meu filho. Digamos que ele tem um disruptivo. E o meu objetivo é que ele aprenda outro comportamento que seja mais relevante. Então, vamos lá. Ele está buscando a minha atenção. Eu posso fazer uma atividade com ele que quando ele está perto, você vê que assim, ele não pode passar desse tempo, vai ter um disruptivo. Antes disso, eu já antecedo com o tempo e vou propiciando ele pegar um brinquedo para me levar para brincar junto. Então ele pega lá uma coisinha que ele acha legal, leva para mim, a gente brinca um pouquinho junto, e eu posso lá voltar a fazer as outras atividades, arrumar a casa e tudo, porque a gente tem que se dividir. Nós somos dona de casa, nós trabalhamos, nós fazemos um bando de coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos que saber dosar isso e ter esse tempo de qualidade com nossos filhos. Passou um tempinho, ele vai, pega novamente outro brinquedo, traz, a gente brinca. Então, é uma forma de conseguir ensinar um outro comportamento. Então, ao invés dele ter o disruptivo, a forma dele pedir atenção é levando o brinquedo para mim, falando, mãe, bora brincar disso. Tá aqui. E aí a gente tem que brincar. A gente tem que se comprometer. Não é para depois, porque depois para eles não existe. Depois de um tempo que ele começa a entender esse processo, aí sim a gente pode trabalhar algumas tolerâncias. Mas com uma criança que tem uma tendência a um disruptivo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, gente, como é que nós vamos seguir agora, né? As próximas aulas são voltadas à volta às aulas. Então, é esse processo de apresentar o seu filho à escola, como é que você vai fazer essa avaliação para escrita, por quê? Dessa avaliação, você levando essa apresentação do seu filho vai facilitar a escola fazer o PEI, o Plano de Ensino Individualizado. Você vai poder ter mais instrumentos para cobrar. E eu já saliento uma coisa, gente, desses documentos que eu vou ensinar vocês preencherem, sempre façam 2 vias. 2 vias. Faça a escola assinar uma via. Sempre. Guarde a via assinada com recibo e entregue a outra. Comecem a trabalhar dessa forma. Escola, ela é uma entidade burocrática. Não estou falando burocracia não no sentido ruim, mas ela é uma instituição. É uma instituição que, para você ter noção, se eles não deixam ver os documentos do seu filho, existem remédios constitucionais que você pode entrar, por exemplo, o habeas data, porque os dados do seu filho são do seu filho e você tem que ter acesso a esses dados, sim. Então, é muito importante que vocês compreendam essa entidade burocrática, que tudo tem que ser documentado. Eu vou falar uma coisa aqui que também vai ser falado sobre questão de legislação nas próximas aulas, que, por exemplo, a escola, ela nega matrícula. Aí o pessoal fala, mas a escola não vai dar nada por escrito. Sim, ela não vai dar nada por escrito. Então, assim, se ela nega a matrícula, ela tem que explicar porque ela está negando. Se ela não vai te dar nada por escrito, você vai lá colocar no boletim de ocorrência, você vai chamar a polícia, olha, ele não está deixando matricular. Não está deixando matricular. Vem cá, porque assim, eu estou tentando matricular e eles não estão deixando. E não pode ter essa negativa. No Brasil, gente, uma pessoa que se ela oferece um serviço e esse serviço é acessível a todos, né, tá aberto para todos comprarem, então falar, você não pode porque você é deficiente, isso é discriminação. Então, assim, escola, a gente tem que tratar a escola como uma entidade burocrática. E isso vale para os 2 lados, tá bom? Da mesma forma, a escola também, eu vejo essa necessidade da escola exigir
assinatura dos pais nos documentos. Então, fez um plano de ensino individualizado, chegar para os pais, pai, mãe, vem cá, tá lendo? Ó, eu escrevi tudo isso aqui, o que vocês acham disso? Estão de acordo, não estão? Então, os pais devem escrever ali o que é a visão deles sobre a situação e assinar falando, estou ciente, mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde com nada que esteja escrito ali. Você fala, olha, não estou de acordo por conta disso e aquilo, mas estou ciente. Então, os dois lados têm que ter essa noção dessa burocracia que é necessária, esse registro. Só assim nós vamos caminhar para uma educação baseada em evidência. Se a gente ficar nessa briga simplesmente de documento, sem documento nenhum, não vai levar a nada. Nada, vai ser só boca a boca, que não faz sentido algum. Então, encerramos essa nossa aula e até a próxima aula. Vamos continuar nossa jornada aqui. Até mais!